Bem-vindos a mais uma transmissão. O sinal pode falhar, mas as histórias sempre encontram um jeito de chegar até você. E hoje, a gente atravessa o oceano, direto para a Itália, um país marcado pela história. O berço do Império Romano, lar de monumentos que resistem ao tempo como o Coliseu e a famosa Torre de Pisa, desafiando a gravidade há séculos. Terra da arte, da música e da culinária que conquistou o mundo inteiro. Um lugar que, para muitos, é simplesmente um sonho. Mas como toda terra antiga, onde há história, há marcas, porque nem tudo na Itália é beleza e algumas histórias foram deixadas de lado, esquecidas ou talvez até escondidas de propósito, e é exatamente esse lado que a gente vai explorar hoje. Então apague a luz, pegue sua pizza, e cuidado com o que você vai ouvir, porque o rádio já está ligado e as lendas vão começar. Azzurina. A primeira história vem direto de um castelo antigo, cercado por silêncio e por algo que talvez nunca tenha ido embora. Estamos falando da lenda da Azzurina. No ano de 1375, em Montebello, nasceu uma menina chamada Gandalina. Ela era albina, algo extremamente raro e mal visto naquela época. Diziam até que ela era do demônio só por ser albina. Com medo do preconceito e até de possíveis acusações de bruxaria, seus pais tentavam esconder sua aparência. Dizem que tingiam seu cabelo, mas, por algum motivo, dizem que é por causa da pigmentação das ervas, eles sempre adquiriam um tom azulado. Foi assim que ela ficou conhecida, como Azzurina. Para protegê-la, a menina vivia praticamente isolada dentro do castelo, sempre sob vigilância. Até que, em um dia de tempestade, tudo mudou. Azzurina estava brincando com uma bola, quando o objeto caiu em uma das áreas subterrâneas do castelo. Ela foi atrás, desceu sozinha e nunca mais voltou. Os guardas ouviram um grito, correram ao local, mas não encontraram nada, nenhum sinal da menina e nenhum rastro de nada. Ela simplesmente desapareceu, e é aqui que a lenda começa a ficar ainda mais estranha. Dizem que, desde então, a cada 5 anos, durante tempestades é possível ouvir uma criança chorando, ecoando pelos corredores de pedra do castelo, como se Azzurina ainda estivesse lá, esperando alguém encontrá-la. A ambulância negra. A próxima história não vem de castelos antigos, nem de séculos distantes. E ela é recente e talvez por isso ainda mais assustadora. Dizem que nos anos 90, na região de Abruzzo, começou a se espalhar um rumor estranho. Pessoas afirmavam ter visto uma ambulância preta, sem identificação e sem sirene, apenas circulando pelas ruas, principalmente à noite. No começo, parecia só mais uma história qualquer, uma lenda, até que relatos começaram a surgir, cada vez mais frequentes, cada vez mais detalhados. Testemunhas diziam que o veículo parava perto de crianças em poucos segundos. Elas simplesmente desapareciam. Não havia pedidos de resgate, não havia explicação, só o medo. O pânico se espalhou rápido, tanto que pais proibiam os filhos de sair de casa e escolas entraram em alerta, e qualquer ambulância na rua já era motivo de desconfiança. E o mais perturbador é que essa lenda pode ter nascido de algo real. Nessa mesma época, casos de desaparecimento e crimes contra crianças começaram a ganhar atenção na região. E como acontece muitas vezes, o medo coletivo transformou a realidade em algo ainda mais sombrio. Até hoje, ninguém sabe dizer se a tal ambulância realmente existiu. Mas uma coisa é certa, quando o medo toma conta, qualquer sombra na rua pode esconder algo muito pior. Palácio da Morte. Veneza. Uma cidade conhecida pelo romance, pelos canais, pela beleza que parece ter saído de um sonho. Mas nem tudo ali é encantador, porque entre as águas calmas e os palácios antigos existem histórias que poucos têm coragem de contar. Uma delas envolve o Palácio Dario, construído em 1487 no distrito de Dorsoduro, com vista direta para o Grande Canal. O palácio foi um presente, um dote, de um homem chamado Giovanni Dario para sua filha, Marietta. No início, parecia apenas mais uma história comum. Mas depois que Marietta se mudou para lá com seu marido, algo começou a dar errado. A família entrou em declínio, perdeu riquezas, status, e um por um, seus membros começaram a tirar a própria vida. E isso foi só o começo. O palácio passou por vários donos e todos, sem exceção, tiveram destinos trágicos. Um morreu logo após a compra. O outro perdeu tudo e morreu na miséria. Os outros se envolveram em acidentes, falências e suicídios. Era como se o lugar consumisse quem ousasse viver ali. Com o tempo,
ninguém mais quis se aproximar e morar. O palácio ficou abandonado e até imobiliárias recusaram qualquer envolvimento com ele. Mas talvez o detalhe mais perturbador esteja bem na entrada. Uma inscrição antiga que diz: Urbis Genius Jones Darius. Provavelmente o nome completo do dono, mas quando reorganizada revela uma mensagem sombria. Subruína insidiosa gênero. Que significa? Eu trago pérfida ruína para quem viver debaixo deste teto. Coincidência ou maldição, ninguém sabe ao certo. Mas em Veneza, há um lugar onde o luxo sempre termina em tragédia. Fantasma de Beatrice Cenci. Agora vamos para Roma, porque próxima vem de lá, em uma cidade antiga cheia de glória, mas também de dor, existe uma lenda pesada. Essa é a lenda de Beatrice Cenci. Desde muito jovem, Beatrice vivia um verdadeiro pesadelo dentro da própria casa. Filha de uma família nobre, ela sofria abusos constantes do próprio pai, um homem cruel, violento e sem limites. Anos se passaram e o sofrimento só aumentava, até que Beatrice decidiu que aquilo precisava acabar e junto com sua madrasta, seus irmãos e até seu amante, ela planejou a morte do próprio pai. E no dia 9 de setembro de 1589, o plano foi executado. A ideia era fazer tudo parecer um acidente. Mas ninguém acreditou e a verdade veio à tona e o destino de todos foi selado. Então Beatrice, com apenas 22 anos, junto de seus cúmplices foram condenados à morte, na guilhotina. Mas dizem que a história dela não terminou ali. Segundo a lenda, todos os anos, na mesma data de sua execução, uma figura aparece na ponte Sant'Angelo, uma jovem vestida de azul, com uma manta prateada, caminhando lentamente pela noite. Mas o detalhe que faz qualquer um congelar é que ela carrega a própria cabeça nas mãos, vagando, sem descanso, como se ainda buscasse justiça ou talvez paz. O diabo da casa dell'Angelo. E agora, voltamos para Veneza, com outra casa, tão macabro quanto a Cadário, nos arredores da famosa Piazza San Marco. Tem uma casa pequena à beira de um canal conhecida como Casa dell'Angelo. Diz a lenda que lá morava Esepo Pasini, um advogado rico e ganancioso, que explorava os mais pobres sem piedade, tirando até a última moeda dos bolsos dos outros. Mas o que ninguém esperava, era que a maldade dentro daquela casa não vinha só do homem. Pasini tinha um macaco, supostamente treinado para tarefas domésticas. Muitos falavam que ele tinha olhos brilhantes e até vermelhos, mas, segundo os moradores da época, este não era um macaco qualquer. Dizem que era o próprio diabo disfarçado e ele estava esperando a hora certa para tomar a alma do advogado. Quem descobriu a verdade foi o Frei Mateu da Bacil, que enfrentou a criatura e a expulsou da casa deixando para trás um buraco, que até hoje permanece na residência como lembrança da presença maligna. E o diabo? Bom, dizem que ninguém jamais soube onde ele foi. O prato infantil. Ainda em Veneza. Mas agora não vamos falar de casas, mas sim de algo que vai fazer seu estômago revirar. Estamos falando de um prato famoso, esguazeto alla beccheira, servido em um restaurante local, por um cozinheiro chamado Biagio Carnil. Lá no século XVI, o prato era famoso, apreciado por todos, até que um cliente teve uma surpresa aterradora. Ao provar a iguaria, ele encontrou algo estranho, um pedaço de carne que lembrava um dedo infantil. A polícia foi chamada e o que descobriram foi horrível. Restos de crianças no restaurante eram usados como ingredientes. Biagio admitiu o crime. Dizia que a carne infantil era mais macia e tornava o prato incomparavelmente saboroso. Condenado à morte, o cozinheiro foi decapitado, justamente na Piazza San Marco, e desde então, sua história permanece como uma das mais sombrias da Veneza antiga. Fantasma da Torre de Nero. No coração de Roma, ergue-se a Torre delle Milisi, uma torre medieval construída no século XIII. Diz a lenda que, durante a construção, um trabalhador chamado Mateu caiu de forma misteriosa do topo da torre. Mas o que deixou a história realmente sombria é que ninguém encontrou seu corpo. Segundo relatos, ele nunca descansou em paz e seu espírito ficou preso à torre, percorrendo os degraus escuros à noite. Testemunhas dizem que, quando a lua está cheia, é possível ouvir passos rápidos subindo e descendo a escadaria e um choro angustiado ecoando pelas paredes de pedra e às vezes, uma figura escura se projetando nas janelas, olhando diretamente para quem se aproxima. Reza a lenda que quem ousa permanecer na torre após o anoitecer corre risco de ser perseguido pelo fantasma de Mateu, sentindo mãos invisíveis tentando puxá-lo para as alturas. Alguns dizem que já houve desaparecimentos inexplicáveis de turistas e curiosos que ignoraram o aviso.
E é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa viagem pelo lado mais sombrio da Itália. 7 lendas, 7 mistérios que atravessaram séculos. Algumas podem ser apenas histórias. Outras, quem sabe, talvez tenham um fundo de verdade. Lembre-se, castelos, palácios e até pratos famosos podem esconder segredos que nem sempre queremos encontrar. Se você decidir visitar Azura, olhe por onde anda, ouça o vento e fique atento aos passos que você não consegue ver. E claro, se você gostou desse mergulho pelo terror, não esqueça de deixar seu like, comentar qual lenda te arrepia mais, e se inscrever para não perder as próximas histórias macabras que estão chegando. Até a próxima, e cuidado, nem tudo que reluz é seguro na noite italiana.